Vamos então dar início ao estudo, à análise de mais um livro que se chama, como podem já visualizar, Os Mensageiros. Hoje coube-nos o prefácio, a apresentação também do livro, mas este livro, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de André Luiz, é o segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Mas antes de iniciarmos este estudo do prefácio e da obra em causa, precisamos de recuar um pouco ao primeiro livro, Nosso Lar. Nosso Lar para compreendermos André Luiz. Nosso Lar é um romance que versa sobre os primeiros anos do médico André Luiz, após a sua morte, numa colónia espiritual, que é uma espécie de cidade onde se reúnem os espíritos para aprender e trabalhar entre uma e outra encarnação. Em Nosso Lar, como dissemos, o primeiro livro de André Luiz, a história passa-se dentro dessa colónia. É uma obra que foi concluída em 1943, é já um filme, um êxito de bilheteira, e estreou, como podemos visualizar, a 3 de setembro de 2010. Ele está disponível na net e na biblioteca do GEAC e suponho que também na livraria, podendo ser adquirido, para melhor podermos compreender o que se passa do lado lá. Por curiosidade e para cimentar um pouco mais os nossos conhecimentos, Nosso Lar tem uma forma de 6 estrelas, de 6 pontas, aliás, localizando-se a governadoria no centro do círculo que está inscrita, onde está inscrita a estrela. Depois estão também os 6 ministérios da União Divina, o Ministério da Elevação, o Ministério do Auxílio, da Regeneração, o Ministério da Comunicação e o Ministério do Esclarecimento. Está dividido em 50 capítulos. Este nosso livro, O Nosso Lar, e revela, portanto, a escalada de um espírito, o próprio André Luiz, desde as regiões umbralinas em que foi lançado, logo após o seu desencarne, até ao socorro e gradativa recuperação em magnífica e muito bem organizada cidade espiritual denominada de Nosso Lar. Esta imagem não foi muito feliz, muito embora eu a conseguisse ver aqui muito bem no computador, mas queria significar também as regiões umbralinas. Agora sim já se vê um pouquinho melhor. Obrigada, Pedro. André Luiz diz-nos: Nosso Lar é uma colónia-cidade habitada por homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, que já se desenvencilharam do corpo físico. Declara ainda André Luiz, no prefácio do livro Nosso Lar, que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Em Nosso Lar, mais tarde, André Luiz, trabalhando humildemente como enfermeiro auxiliar das câmaras de retificação, o antigo e orgulhoso médico terreno, ele aprende sobre si e os outros de forma totalmente inovadora, sepultando aos poucos, verdadeiramente, o homem velho que trazia em si e abrindo caminho para o futuro médico de almas em que se transformaria. Ciente das próprias deficiências, André Luiz observa, estuda, pergunta, luta e supera-se no sincero propósito de renovação íntima. Como desfecho surpreendente, consegue, afinal, licença dos seus superiores para voltar à casa terrena no intuito de rever os filhos e a esposa muito amada. Ao chegar, percebe profundas mudanças no antigo lar. A pior delas, a esposa havia contraído novas núpcias. Desesperava-se profundamente. Não queria acreditar no que vê e no que ouve.
Grita o seu amor, a sua saudade. Porém, ninguém o escuta. Está morto para o mundo e para a querida companheira da outrora. Mas o marido de Zélia está muito doente. A desencarnação está próxima e é então que André Luís, mesmo em profundo desencanto, dá testemunho da renovação que se propôs enquanto em nosso lar. Já no livro Os Mensageiros, que é esse que vamos, a partir de agora, e em algumas situações, poder avaliar, o segundo livro, como dissemos, da série A Vida no Mundo Espiritual, editado então pelo Espírito André Luís, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele foi publicado em 1944 pela Federação Espírita Brasileira. Ele retrata então a renovação de André Luís, o tédio com o passado e o desejo sincero de benefício, de trabalhar em benefício do próximo, queríamos dizer. Este livro, vamos fazer um pequenino resumo do que é este livro, Os Mensageiros, revela que a morte física levanta o véu da vida espiritual em contínua evolução. Em 51 capítulos, relata as experiências de vários espíritos que reencarnam com trabalhos programados necessários ao seu aprimoramento. Trata ainda temas como culto do Evangelho no lar, benefícios da prática do bem, invigilância e medo da morte. O autor espiritual evidencia a oportunidade de trabalho dos médiuns, alertando-os quanto à necessidade da prática dos ensinamentos na esfera íntima, a fim de se evitar o retorno ao plano espiritual sem um cumprimento dos compromissos assumidos. Emmanuel ditou para este segundo livro da série, como de hábito, segundo livro, mais que um prefácio, não perdendo, como de hábito, a oportunidade para nos instruir. Legou-nos um sublime e magistral ensinamento. Vejamos então. E assim começa o prefácio. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos. Fazendo aqui um pequeno parênteses, Emmanuel reconhece, então, que sendo o cérebro aparelho da razão, é natural esta primeira reação dos leitores, contudo, já nos lega a importante lição de que a simples circunstância da morte física não nos fará penetrar nos domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis universais, as leis evolutivas. Nós somos chamados ao tribunal da consciência, da nossa própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e a nos preparar para a continuidade do aperfeiçoamento. Desta feita, noutro campo vibratório, porque assim é a lei inexorável. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Ao referir-se à zona inacessível da razão, não decreta sê-lo ad eterno, não é para sempre. Ao contrário, ele afirma que, em nos depurando e evoluindo como o princípio inteligente que habita o corpo do chimpanzé, um dia seremos espíritos puros, plenos de razão e sentimento. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra, o prado verde liga-se ao jardim civilizado.
A continuação da espécie apresenta fenómenos quase idênticos. A lei da herança continua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes. Emmanuel aqui assegura que a vida continua seguindo o seu padrão habitual, que a nutrição demonstra os mesmos trâmites, que a união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes e assim por diante. O chimpanzé, desse modo, encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Aqui a ressalva que faz Emmanuel é a de que os imperativos do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado e edificação espiritual, na nova dimensão da vida, adquire outros contornos, revestindo-se de uma nobreza que nós, ainda encarnados, não somos capazes de mensurar, avaliar, de medir. Em vista disso, continua Emmanuel, considera que não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor, das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecidos de que a natureza não se perturba para satisfazer os pontos de vista da criatura. A natureza não dá saltos, como ouvimos aqui muitas vezes. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. À maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Emmanuel alerta-nos aqui a não criar falsas expectativas e a não esperar acontecimentos espetaculares para a vida no mundo espiritual. Afinal, o acontecimento de morte é apenas mais um passo da evolução, simplesmente. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime, aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Naturalmente, grande número de problemas. Emmanuel diz mais, conta também que no mundo espiritual continuaremos a nossa caminhada incessante, atraídos que somos pela luz imortal e que por isso não gozaremos de beatitude, felicidade plena ou sofrimentos eternos. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio, diz-nos ainda Emmanuel, este prefácio singelo, não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalhador do leitor amigo, de trabalho do leitor amigo, nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova, o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Aproveitando-se então da oportunidade para prefaciar esta obra, Emmanuel assevera veementemente a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm e prosseguindo ele conclui, felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra consoante a vontade de Deus. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas oferece muito mais do que isso. Revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma e pelo autoaperfeiçoamento. Emmanuel esclarece-nos qual o papel do Espiritismo cristão, classificando-o como sendo a oficina de renovação da consciência, ampliando a tão comum compreensão de que se trata de mero campo de pesquisa e consulta, e reitera que somente pelo esforço interior e pela disciplina da consciência é que nos autoaperfeiçoaremos. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade.
E quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica enquadrada em princípios de menor esforço. Emmanuel daqui serena-nos o coração ao afirmar que não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade e chama-nos a atenção para os trabalhos desenvolvidos pelo espírito aniceto, que é uma personagem do livro instrutor do autor espiritual, considerando que a enorme dificuldade enfrentada por estes abnegados trabalhadores de nos prestar assistência tem origem no mundo físico, pelas emanações dos nossos pensamentos e das sintonias que estabelecemos. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Emmanuel dá-nos a orientação de que para vestirmos os trajes nupciais, afirmando ser indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva e abandonar envoltórios inferiores, ou seja, é preciso que nós, encarnados, alinhemos o nosso padrão vibratório às forças do bem, do contrário, seremos os enfermos que recusam o remédio indispensável à cura. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever, como dizíamos. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens, e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Emmanuel, ciente da responsabilidade da grandeza do trabalho em curso, ele declara-se satisfeito por cumprir um dever, ao nos entregar o relato de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens, e, sobretudo, por poder nos legar o exemplo de um emissário benfeitor generoso, o aniceto, destacando as necessidades da ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Por último, diz-nos, se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará o acesso às fontes da vida divina. Por último, Emmanuel consola-nos afirmando que a transformação nos é possível, desde que nos entreguemos às realizações no bem, na responsabilidade de viver diante do Senhor, e que não nos faltará amparo e inspiração por parte da espiritualidade superior, de modo a facultar-nos o acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de facto, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Foi a data e o local onde Emmanuel e Chico Xavier fizeram este prefácio. O próximo capítulo é o capítulo 1, que trata sobre renovação. Não podemos, porém, terminar sem fazer uma breve biografia de Chico Xavier, pois falar dele, da sua vida e obra, daria tema para uma palestra ou até, quiçá, um seminário. Então, Chico Xavier foi conhecido, era Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Foi um dos mais conhecidos espíritas do Brasil. Foi educado na fé católica, mas teve o seu primeiro contacto com a doutrina em 1927, a altura em que começou a desenvolver a sua mediunidade.
Ele escreveu mais de 400 livros, mas nunca admitiu ser o autor de nenhuma obra, pois insistia em reproduzir apenas o que os espíritos ditavam. Nunca aceitou o dinheiro lucrado com a venda de seus livros, doando os direitos de autor para a Federação Espírita. Parnaso dá em túmulo o seu primeiro livro com 256 poemas atribuídos a poetas mortos. Foi publicado pela primeira vez em 1932. A partir dos anos 70, passou a ajudar pessoas necessitadas com o dinheiro que arrecadou com a venda dos livros. O seu nome foi muito conhecido e ainda é, hoje, no Brasil, pela sua humanidade e assistência ao próximo. Tem uma vasta obra de auxílio social. Chico Xavier desencarnou em 2002, já com 92 anos de idade. E terminamos com o seu carinho habitual, com esta frase que nós já subejamente conhecemos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Vamos preparar-nos para o nosso passo coletivo e vamos mostrar a Deus. Não vamos mostrar a Deus o tamanho do nosso problema, vamos mostrar ao nosso problema o tamanho do seu Deus, do nosso Deus. Que assim seja.